Aqui eu vou colocar um ponto muito polêmico, eu peço que compartilhem, porque é uma pergunta que muita gente faz e é difícil de responder de forma taxativa, que é o risco nuclear. O risco nuclear. O Irã, eu vou dizer alguma coisa que muita gente talvez não saiba. O Irã, muito provavelmente, não possui armamento nuclear. Tá? Por quê? Primeiro que não se conhecem testes nucleares feitos no Irã. Depois, o Irã, por aspectos de religiosidade, tem uma fátua, que é um decreto religioso do Ayatollah Khamenei, que proíbe a construção de armas de destruição em massa, especialmente o armamento nuclear. Rogério, pode haver reversão em relação à proibição, em relação a essa fátua? Pode, sempre e quando houver uma ameaça existencial ao Irã. Então, quer dizer que o Irã teria tecnologia disponível para, em curto espaço de tempo, produzir um artefato nuclear. Isso é muito provável. Mas que ele não possui nesse momento, também é muitíssimo provável, eu diria quase certo. Bem, a nível de armamento convencional, é possível que o Irã, em sua capacidade missilística, hoje, tenham condição de causar um grande dano, quiçá até existencial, ao Estado de Israel. E aí entra a perspectiva da questão nuclear do outro lado, porque me parece que Israel possui cerca de 300 armas nucleares, especialmente construídas a partir do reator nuclear de Dimona, no deserto do Negev, e a grande preocupação nos meios militares, diplomáticos, nos meios internacionais, é que uma eventual ameaça... Gente, isso aqui é muito importante, porque muito pouca gente está por dentro disso. Que uma eventual ameaça existencial a Israel, em função da criação de uma aliança de grupos pró-iranianos, eventualmente até a própria entrada do Estado iraniano, que os israelenses pudessem partir para um ataque nuclear contra Teherã. Vou repetir. A grande preocupação de especialistas militares, eu digo especialistas militares responsáveis, especialistas e conhecedores ou que vivenciaram ambientes diplomáticos relevantes, dizem que vem preocupação o nível de hostilidade retórico, o nível de hostilidade no campo, o nível de agressividade utilizado nesses ataques contra Gaza, eventualmente novas bombas, cogita-se até que bombas de fragmentação possam estar sendo utilizadas, né? Muita coisa que seria proibida eventualmente pelo ordenamento jurídico internacional, até fósforo branco, suscitam muitos meios a possibilidade que esteja sendo usado. Então, em função desse escalar, a preocupação de quem conhece é basicamente que haja uma ameaça existencial para Israel, ou seja, o risco de Israel ser derrotado militarmente, algo que até hoje nunca aconteceu, e que Israel, sentindo que essa possibilidade é concreta, possa utilizar do expediente da utilização de uma eventual arma nuclear contra Teherã. Então, eu não sei até que ponto os Estados Unidos também poderiam estar dispostos a fazê-lo. Eu não sei até que ponto os recados que os Estados Unidos e seus afiliados encaminham nesse momento para Teherã poderiam também não falar na utilização de um poder nuclear. Vejam vocês. Tá? É muito grave a gente imaginar que a gente está num cenário que envolve uma potência nuclear, ainda que não reconhecida pelas Nações Unidas, que é Israel, de alguma forma suportada pelos Estados Unidos, que são outra potência nuclear, e que você tenha um mundo tão polarizado, sob o ponto de vista, eventualmente, de interesses chineses e até de interesses russos. A parte, sempre repito, a Rússia tem boa relação com Israel também, mas na medida em que seus interesses estratégicos possam ser ameaçados, nós precisamos considerar também, sopesar o fato de que trata-se de uma potência nuclear. E que essa situação poderia eventualmente sair de controle, eu não digo na relação Rússia-Israel, mas na relação dos Estados Unidos, de alguma forma, tentando impor uma derrota inexorável para aliados da Rússia, eventualmente, que pudessem fazer os russos pensarem na utilização de armamentos de destruição em massa, eventualmente armamentos nucleares. Eu sempre digo antes táticos do que estratégicos. Mas um grande ponto, a grande incógnita, e até hoje esse país nunca utilizou seu poderio militar de forma expressiva fora de suas fronteiras, é a República Popular da China, que trabalhou durante anos
para a construção do seu poderio militar, político, econômico, diplomático, as novas rotas da seda, fez acordos com a Itália, fez acordos e construiu centros de distribuição na região de Milão, na região de Verona, construiu centros de distribuição ao longo das rotas que estão hoje entre o Irã e a Arábia Saudita, investiu no Iraque, a parte da influência dos Estados Unidos, posterior a 2003, mas no momento em que essa influência foi de alguma forma dividida com o interesse dos iranianos, os chineses também investiram muito ali. Então, a grande incógnita, eu diria a todos vocês, é como os chineses, não é, estão observando essa situação e que tipo de envolvimento eles poderiam ter. A China primeiro fez um acordo com o Irã de bilhões de dólares para que tivesse a sua segurança energética assegurada. Depois ela fez um outro acordo de bilhões de dólares com os sauditas para reforçar a sua segurança energética e, em ambos os casos, buscou, de alguma forma, aproximar esses elementos, um da liderança do mundo xiita, outro da liderança do mundo sunita, ainda que essa liderança do mundo sunita possa ser controversa, disputada entre os sauditas e os turcos, mas, a partir do momento que o chinês fez essa costura, o chinês olhou para a região e disse: eu não quero essa disputa entre iranianos e sauditas, porque essa disputa é contrária ao meu interesse em relação à preservação da segurança energética e da segurança também em relação à questão das rotas comerciais que são tão importantes para os chineses chegarem à Europa. São tão importantes para os chineses, de alguma forma, também alcançarem partes do continente africano onde já estabeleceram algum tipo de presença. Então, eu pergunto a vocês, dadas as circunstâncias, dadas as perspectivas de acirramento, dadas as perspectivas, nesse momento em que nós vivemos, de que os Estados Unidos, de alguma forma, possam se envolver na defesa do seu interesse quando esse interesse, de alguma forma, converge ou quando esse interesse, de alguma forma, é sustentado pela própria presença de Israel na região.